ao vivo. Eita. Opa, boa noite, Gabriela. Boa noite, Gabriela Moura. Muito obrigado por você estar aí com a gente. Vitória, boa noite. Vamos aproveitar esse momento inicial para a gente ajustar aqui as coisas. Por gentileza, me digam como é que tá por aí, se o som tá bom, se a imagem tá boa. Dá um ok, um joinha pra gente ver. Oi, Sueli, boa noite. Muito obrigado pelo convite inesperado, Sueli. Muito bem. Obrigado. Então vamos nos preparar para mais um encontro com vocês. Deixa eu ajustar aqui. Muito bem. Tudo bem, Sueli, por aí? Ok, sim. Gabriela, boa noite. Nós vamos nos preparar para esse encontro. Dá 2 minutinhos mais para as pessoas irem entrando. A gente é que agradece. Ô, Sueli, que é isso? Estamos aqui para servir, né? Estamos aqui para servir. Nós vamos ler uma mensagem. Tem como título Com Jesus. É de João de Deus, do livro Relicários de Luz, do Francisco Xavier. Ajeitar direitinho. Maria, boa noite, Maria. Muito obrigado por vocês estarem aí. Com Jesus. Diz assim: devotados obreiros de Jesus, o Evangelho convida-nos além, à mansão da verdade, de onde vem o brilho eterno da divina luz. Eis que a bênção do Mestre nos conduz à sementeira lúcida do bem, para a celestial Jerusalém, pelo arado de lágrimas da cruz. Cultivemos o campo de Senhor, as claridades do Consolador, em que a humildade e a paz possam florir. Todo cristão fiel que vence o mal é a esperança do amor universal para a terra ditosa do porvir. Como eu falei, é de João de Deus, do livro Relicários de Luz, psicografado pelo Chico. Mais uma do Emmanuel, que tem como título Edificação. No esforço de contribuir pela edificação dos outros, como que acendemos a divina estrela de amor acima de nossa fronte, clareando-nos os passos e repartindo o peso da cruz, que é a saudade amargurosa, o que fica e o que parte, se consolam mutuamente e mutuamente se amparam na caminhada para a luz dos cimos da vida. Emmanuel, do livro Dicionários da Alma. Então, mais uma vez agradecendo vocês que estão aí, Atelier do Lar, Samara e Luiz Silvano. Muito bem. Vamos fazer uma prece, como é de praxe, agradecendo a Deus, a Jesus, agradecendo a espiritualidade amiga, agradecendo aos nossos mentores espirituais e aos mentores espirituais do Centro Espírita Nosso Lar, de todos os trabalhadores e frequentadores desta casa que nos possibilitaram neste momento esta oportunidade de estarmos aqui trazendo mais um tema à luz da doutrina espírita. Jesus nos intui, conduz a nossa fala, o nosso pensamento e as nossas emoções, a fim de que teus ensinamentos, Senhor, possam ser repassados o menos contaminado possível por conta ainda da nossa inferioridade, mas que nós possamos, Senhor, com todo o amor que temos em nosso coração, passar tais ensinamentos de tal forma que eles toquem o coração e a inteligência de todos aqueles que nos assistirem.
nos abençoa, nos ilumina hoje e sempre. Em nome de Deus, em nome de nossa, vossa Mãe, Maria Santíssima. Assim seja. Muito bem. João Neto, boa noite. Esses nomes não sei. Libni Rodrigues, Westian. Boa noite a vocês, tá? Tamara. Então vamos conversar um pouquinho sobre a ingratidão dos filhos, laços de família. Esse tema, ele se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, e nós vamos, claro, trazer aqui, além dessa passagem que está no capítulo 14, trazer um pouquinho dos conhecimentos da psicologia e da constelação sistêmica, para a gente dar um tempero ainda mais especial nesse tema que é muito conhecido por nós. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, que tem exatamente como título Honrai vosso pai e vossa mãe, tem uns tópicos que é piedade filial, quem é minha mãe, quem são meus irmãos, parentesco corporal e parentesco espiritual. E a última mensagem que ele traz nesse capítulo é Instruções dos Espíritos, ingratidão dos filhos e os laços de família. Por incrível que pareça, esse mandamento, honrai vosso pai e vossa mãe, que está lá nos 10 mandamentos trazidos por Moisés, é o único mandamento que impõe uma recompensa para quem o cumprir. Como assim? Porque se nós formos ver os mandamentos, tem só amar a Deus, né, sobre todas, além do que há no céu, do que há no mar, etc e tal, não matar, não roubar, não cobiçar a mulher do próximo. Sempre os mandamentos são assim, bem diretos, faça isso, faça aquilo. Mas nesse capítulo ele diz, honrai vosso pai e a vossa mãe. Nesse mandamento ele diz, honrai vosso pai e vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vosso Pai lhes dará. Daí a gente já tem uma dimensão da grandeza que é esse mandamento, né? O Moisés traz esse mandamento, né? Segundo a Bíblia, ele recebeu lá na montanha, que está escrito na tábua, né? Na pedra, mas dá essa recompensa para quem cumpriu o mandamento. E quando a gente começa a estudar a constelação sistêmica, a constelação familiar, eles trazem muito sobre essa importância de honrar pai e mãe. E quando a gente honra pai e mãe, segundo a constelação sistêmica, a gente puxa a energia da mãe, a gente puxa a força do feminino e puxa a força do masculino. E quando um filho não honra pai, e quando o filho não honra a mãe, naturalmente, segundo Bert Hellinger, ele vai ter dificuldades de ir para a vida. Por que ele vai ter dificuldade de ir para a vida? Porque quem dá a vida para nós é o nosso pai. Quem dá a vida para nós é a nossa mãe. E quando a gente não honra esse pai, e quando a gente não honra essa mãe, a gente naturalmente não tem força para ir para a vida. Não tem força para ir para o trabalho, não tem força para executar bem uma profissão. Exatamente por quê? Porque é o pai e a mãe que nos dá essa força. A gente conhece várias pessoas que têm conflito com pai, conflito com mãe, que julga pai, que julga mãe, que critica pai, que critica mãe, e a gente nota nessas pessoas muitas dificuldades para superar obstáculos, para vencer na vida. Pode até vencer financeiramente, ter um sucesso financeiro, mas tem muita dificuldade com família, por exemplo. Há uma frasezinha que a gente diz na constelação sistêmica, que a gente só consegue ser um bom pai quando a gente consegue ser um bom filho. Só se consegue ser uma boa mãe quando se consegue ser uma boa filha. Daí já vem a importância de nós termos em nós a força do masculino do pai e a força do masculino da mãe. Essa conversa, ela se alonga, ela se estende, e nós não vamos aprofundar aqui. Quem sabe num outro momento a gente pode retornar nesse assunto. Mas o que é importante que fique claro é que nós tenhamos a consciência de que sem a energia do pai, sem a força do pai, sem a energia da mãe, sem a força da mãe, a gente não consegue ir para a vida. Quando a gente era criança, tinha uma música que a gente ouvia muito cantar nas escolas, que era sempre endeusando a mãe.
ela é a dona de tudo, ela é a rainha do lar, ela vale mais para mim que o céu, que a terra, que o mar. Então a mãe era sempre cantada, e muitas das vezes algumas mulheres feministas até se incomodam, porque veem somente com uma questão mais assim da mãe, a do lar, etc e tal, e que a mulher feminista não admite isso. Mas não é nesse sentido que eu quero levar. Eu quero trazer para a gente uma reflexão a respeito de quanto a mãe ela é considerada importante para o progresso do filho, para o sucesso do filho. E quando esse filho não a valoriza, naturalmente ele tem dificuldades para ter sucesso. O pai já era visto de uma forma diferente. Se dizia assim, tem um poeminha que acho que vocês devem lembrar, principalmente quem tem mais de 40, 50 anos, deve lembrar, que dizia mais ou menos assim: quando eu era pequenino, do tamanho de um botão, carregava papai no bolso e mamãe no coração. O bolso se rasgou e papai caiu no chão. E aí continua mais falando ainda, usando a mãe, mas o pai, coitado, ele era sempre deixado para segundo plano. E ainda se diz muita frase: Deus não dá filho confiado em pai. Como se o pai ele fosse uma coisa secundária. Na constelação sistêmica, segundo Bert Hellinger, esse pai ele é importante. E se diz até assim, que é o pai que leva o filho para a vida. É o pai que leva o filho para o mundo. E quando o pai não faz esse papel, esse filho ele tende a ter problemas. A gente fala isso para que nós entendamos a importância de nós honrarmos o nosso pai. E a importância de nós honrarmos a nossa mãe. E quando fala nisso, eu gosto muito de lembrar o papel dos indígenas, por exemplo. Quem é que leva o filho para a selva para caçar? Quem é que leva o filho para pescar? Quem é que leva o filho para coletar frutas? Quem faz isso é o pai e os homens da tribo. Quando o pai e os homens da tribo não fazem isso, esse filho tem uma tendência a ter problema. Exatamente por quê? Porque quem faz o filho, quem ensina o filho a diferenciar, por exemplo, uma piranha de um piau, é o pai. São os homens da tribo. Quem ensina o filho a diferenciar uma onça de uma anta é o pai. São os homens da tribo. Quem ensina os filhos a diferenciarem uma fruta comestível para uma fruta venenosa é o pai. São os homens da tribo. Ou seja, o homem, o pai, na tribo, ele tem uma importância. E quando o filho não valoriza esse pai, quando a família não valoriza esse homem, há uma tendência natural desse filho vir a ter problemas no futuro. E é muito interessante porque quando a gente observa casais que se separam ou casais em conflitos, há uma tendência da mãe falar mal do pai para o filho. Há uma tendência do pai falar mal da mãe para o filho. Que no direito isso tem penalidades severas, que a gente vai chamar aqui de quê? De alienação parental. Nessa alienação parental, naturalmente, o filho vai sofrer as consequências disso. Primeiro, por quê? A gente sabe que geneticamente um filho é metade o pai e metade a mãe. Ou seja, 50% da carga genética do filho é do pai. Outros 50% dessa carga genética do filho é da mãe. Quando o pai fala mal da mãe para o filho, ele está dizendo que metade dele não presta. Quando a mãe fala mal do pai para o filho, ela está dizendo para o filho que metade dele também não presta. Ou seja, a metade da mãe não presta, a metade do pai não presta, então o filho vai se achar que não presta. E o grande problema é que por mais que a mãe fale mal do filho, por mais que a mãe fale mal do pai para o filho, por mais que o pai fale mal da mãe para o filho, ele tem uma tendência natural de amar o pai. Ele tem uma tendência natural de amar a mãe. E nesse conflito, passado por um dos cônjuges ou pelos dois, para o filho, naturalmente isso vai dar problema no futuro. E um desses problemas pode ser exatamente a ingratidão. Mas a ingratidão por quê? Porque esse pai, ele não foi amado pelo filho. Essa mãe não foi amado pelo filho ou pela filha. E quando ele não é amado pelo filho ou pela filha, quando ela, a mãe, não é amada pelo filho ou pela filha, ele naturalmente vai ser ingrato.
E essa ingratidão dos filhos, eles acontecem exatamente por conta dessa falha, muitas das vezes por parte dos pais, muitas vezes por parte da própria sociedade, digamos assim, que não repassa, não contribui para que esses valores éticos morais que devem ser passados pela família não são passados para os filhos. Por que eu incluo a sociedade nisso? Porque a gente sabe que o que acontece na sociedade é um reflexo do que acontece dentro do lar. Isso quer dizer o quê? Se um homem emocionalmente e psicologicamente desestruturado se casa com uma mulher emocionalmente e psicologicamente desestruturada e gera uma família e constitui ali uma família, ambos eles vão ter muitas dificuldades para estruturar um filho emocionalmente e psicologicamente falando. E se esse homem e essa mulher e esse filho formam uma mini sociedade, e as sociedades são constituídas por pequenas mini sociedades que são chamadas famílias, naturalmente essa sociedade vai ser penalizada. E essa sociedade, ela também vai contribuir para o desequilíbrio que existe no nosso mundo, que existe no nosso planeta, por conta do desequilíbrio que existe em cada indivíduo. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu estou querendo dizer com isso que se nós quisermos um mundo saudável, se nós quisermos um mundo equilibrado, cada um de nós devemos proporcionar esse equilíbrio, digamos assim, em nosso íntimo. Ou seja, cada um de nós devemos buscar adquirir esse equilíbrio. Aí, um homem com a cabeça equilibrada, emocionalmente, psicologicamente equilibrado, constitui um lar com uma mulher emocionalmente, psicologicamente equilibrados, e aí estruturam uma família emocionalmente, mentalmente, psicologicamente equilibrados. E assim nós vamos ter uma sociedade equilibrada. Agora, enquanto nós estivermos nessa competitividade na qual nós estamos vivendo nos dias de hoje, em que os pais se preocupam muito em dar bens para os filhos, em dar presente para os filhos, e não se preocupam em ser presente junto aos filhos, nós naturalmente vamos sofrer as consequências. Enquanto os pais ficarem ensinando para os filhos que eles precisam estudar numa boa escola para ter um bom emprego, para ter um DR na frente do nome, ou para ter uma situação financeira, digamos assim, que seja compatível com os interesses da sociedade, digamos assim, enquanto a gente ficar em busca só disso e não passarmos valores éticos morais para os nossos filhos, não tem erro. Não tem erro, é certeza que esse filho ele pode dar problema no futuro. Por quê? No livro Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, quando ele vai falar sobre as causas atuais das aflições, ele vai citar exatamente isso, que quantos lares ou quantos pais não sofrem por não terem dado uma boa educação para os filhos. E no mesmo Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele vai falar sobre o papel do pai na educação dos filhos, ou dos pais na educação dos filhos, eles vai dizer que a tarefa não é tão difícil como podereis crer. Não exige o saber do mundo. O inteligente como o ignorante pode cumpri-lo, ou o ignorante como o sábio pode cumpri-lo. Basta que os pais se comportem como bons jardineiros, que vão cortando os brotos indesejáveis à medida em que eles forem surgindo. Esse seria o papel do pai, ou seja, modelar os filhos no sentido de que os bons caracteres possam vir à tona e os maus caracteres possam ir sendo eliminados à medida que a gente vai percebendo. Mas como que os pais vão perceber esses caracteres negativos nos filhos se eles não estão atentos? Como que ele vai perceber? Não é um julgamento, mas é um chamado à atenção. Como ele vai perceber se ele passa o dia inteiro correndo para ganhar dinheiro, para dar uma boa escola, para dar um bom plano de saúde, para dar um conforto, para dar isso, para dar aquilo, mas não tem um tempo para passar para os filhos valores éticos morais. Então a gente já começa a observar
que muitos dos nossos filhos ingratos, eles têm uma certa contribuição dos pais na atual existência por conta dessa negligência, por conta desse nosso querer de acompanhar um ritmo louco da sociedade aí que nos impõe que a gente tem que ter uma camisa de marca, tem que ter uma calça de marca, tem que ter um celular de marca de última geração, tem que ter um carro de última geração, e aí a gente vai só ensinando nossos filhos que eles devem ter. E poucos pais estão atentos para ensinar os filhos que eles devem ser. E Joana de Ângeles chama muita atenção quando ela nos fala em ser e ter. E ela nos recomenda que nós procuremos ser mais humanos, ser mais humildes, ser mais caridosos, sermos espíritos conscientes da nossa jornada e da nossa caminhada evolutiva. E com essa consciência de nossa jornada e de nossa caminhada evolutiva é que naturalmente nós estaremos trilhando passos seguros para sermos bons pais, para sermos bons filhos, para sermos bons irmãos, para sermos bons cidadãos. E naturalmente, com essa bondade instalada em nós, instalada em nosso íntimo, nós conseguiremos com certeza construir uma sociedade mais justa, uma sociedade mais humana, uma sociedade mais amável. E enquanto nós não fizermos esse trabalho, teremos filhos ingratos, que consequentemente vai construir no futuro um lar desestruturado, que possivelmente, muito possivelmente, fará com que nós tenhamos netos ingratos se alguém não romper com esse ciclo vicioso. Então, do ponto de vista material, na atualidade, a gente deve estar muito atento com relação a isso. Mas se nós formos observar a nossa ancestralidade, sem falarmos ainda em reencarnação, o que é que a gente percebe? Nós percebemos que nós tivemos 2 pais, 4 avós, 8 bisavós, 16 triavós, 32 pentavós, por aí vai, as 4 é penta, hexa e por aí vai. Vai somando, vai multiplicando por 2, tá? É tetravós, que é 4, né? 4 é tetra. Então, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 e por aí vai. Olha como a nossa ancestralidade ela é grande. Quantos pentavós, quanto hexavós, quanto octavós nós não tivemos. E toda essa está interferindo na nossa vida hoje. Quantas guerras nossos bisavós, quantos conflitos eles participaram? Quantas perseguições eles sofreram? Quantos não foram abandonados? Quantos não abandonaram? Quantos não foram rejeitados? Quantos dos nossos ancestrais não rejeitaram? Quantos não foram perseguidos? Quantos não perseguiram? Então, a nossa história ancestral é uma história de muita luta. E muitos de nós estivemos nessas encarnações passadas participando dessas lutas, participando desses desafios. E nessa luta, nessa caminhada, nesses desafios, muitas marcas ficaram impressas em nosso psiquismo. E muitas das vezes, o nosso filho de hoje pode ter sido o nosso desafeto do passado. E Kardec fala muito bem disso. E a espiritualidade amiga vai falando muito bem disso. Quando vem nos dizer que muitas das vezes, vamos imaginar que numa encarnação passada, eu tive filhos. E nesses meus filhos, eu não cuidei bem deles. E naturalmente, esses filhos voltam na atual existência para que eu possa reparar, para que eu possa corrigir aquela falha como pai que eu tive no passado. E muitas das vezes, esse vem um filho, mas um filho difícil, uma filha complicada. Quantas pessoas no passado, parceiros de caminhada, nós não ferimos, nós não magoamos. E essa pessoa que nós ferimos, que nós magoamos, vem para o nosso lar como filho,
como filha, a fim de que nós reparemos esse equívoco do passado. E a doutrina espírita, ela é muito linda quando ela traz para nós a lei da reencarnação, que vem falar exatamente o quê? Que Deus é tão misericordioso, que Deus é tão bom, que põe o inimigo no ventre da inimiga, a fim de que ela, como mãe, possa amá-lo. Que põe o inimigo no lar como filho daquele homem que o prejudicou, a fim de que ele ajude-o na sua reabilitação, na reabilitação do filho que ele possa ter prejudicado no passado como um algoz. Quantos de nós não conseguimos entender como é que um pai é tão bom, como é que uma mãe é tão boa, é um pai tão dedicado, uma mãe tão zelosa, e tem um filho que é um filho problema, é um filho complicado, é um filho que não dá a devida atenção, é um filho que não respeita, e à medida que esse filho vai crescendo, parece que só piora. E à luz da doutrina espírita, a gente consegue entender que esse filho, muito possivelmente, foi um desafeto desse casal no passado. A literatura espírita traz um caso que é clássico, que é o caso de Saturnino, no livro do André Luiz, em que é relatado o planejamento dele no mundo espiritual, em que a sua avó materna, no mundo espiritual, prepara-o para a reencarnação. E nesse preparar para a reencarnação, os pais de Saturnino são levados para o mundo espiritual. Exatamente para quê? Para que eles sejam orientados junto à espiritualidade sobre o papel deles como pai de Saturnino. Mas quem fora Saturnino? Saturnino tinha sido um rapaz que numa existência passada havia se apaixonado por uma mulher que nessa atual existência viria como sua mãe. Só que essa mulher era casada com um homem que nessa existência viria como seu pai. E Saturnino arquitetou matar aquele homem no passado, a fim de que ficasse com a mulher, com a esposa dele. Então, a bondade divina permite que Saturnino retorne como filho desse casal. E ali é feita toda uma programação, a fim de que eles se reabilitem perante a justiça divina. Então, quando a gente estuda a doutrina espírita, nós começamos a entender o porquê de tantos reveses familiares, o porquê de tantos filhos complicados, o porquê de tantos pais, né, em seríssimas complicações com os filhos, exatamente em virtude desses deslizes daquele grupo familiar praticado no passado. E assim a gente começa a entender essa necessidade desses filhos virem para esse núcleo familiar. E quando se fala de laços de família, a doutrina espírita vem falar de dois tipos de família. A família unida pelos laços espirituais e a família unida pelos laços carnais. E ele já começa a esclarecer o seguinte, que quando essa família ela é formada, ela é estruturada por laços espirituais, essa família tem uns laços mais solidificados. Exatamente por quê? Porque essa família não está unida por interesses mesquinhos. Hoje, na nossa sociedade, é muito comum as pessoas se unirem visando o interesse material. Se o homem é bonito, se a mulher é bonita, se o homem tem uma certa condição financeira, ou se a mulher também tem uma certa condição financeira, era muito comum, hoje menos, mas a gente ainda ouve aquela frase que a mãe dizia para a filha: filha, se encoste num pau que dê sombra. Ou então, filha, seu marido é o seu emprego. Então, assim, a estrutura familiar, ela é levada em consideração algo que tem a ver mais com questões materiais. E quando, na verdade, o que a doutrina espírita nos esclarece, ela não nega a importância dos bens materiais, mas o que a doutrina espírita nos esclarece é que os nossos valores éticos, morais,
devem ser os pilares básicos de sustentação da nossa família. Consequentemente, os pilares básicos de sustentação da nossa sociedade. Porque se a nossa sociedade está do jeito que está, é em virtude exatamente dessa ganância, desse egoísmo, dessa luta desenfreada pelo ter. E não importa o que vamos fazer para conseguirmos. Não importa se vamos causar problemas na educação, porque não tem escola, porque não tem carteira, porque não tem professores, porque o governo não dedica dinheiro para a escola, porque esse dinheiro está sendo desviado. Não importa se aconteça na saúde, a mesma coisa, os hospitais sucateados, as pessoas morrendo nas portas do hospital, as pessoas morrendo porque não tem medicamento, porque não tem assistência, e os médicos todos adoecendo porque não dão conta. Não importa se tem violência na sociedade, porque o dinheiro que poderia ser empregado em segurança, o dinheiro que poderia ser empregado em escola, o dinheiro que poderia ser empregado em saúde, o dinheiro que poderia ser empregado em uma melhoria para a sociedade, está sendo desviados para os paraísos fiscais por aqueles que foram postos nos cargos em que eles se encontram para administrar os bens ou o bem da sociedade. Para eles, isso não importa. O que importa é que eles tenham uma conta recheada de dinheiro nos paraísos fiscais. Então, esse sofrimento todo que nós estamos vivendo hoje tem muito a ver exatamente com essa educação que não foi dada desde cedo no que diz respeito aos valores éticos e morais para aqueles que estão no poder. Ou se foram dados, eles não foram aprendidos como deveria. Então, a doutrina espírita vem nos orientando bastante. Que nós, desde cedo, procuremos passar esses valores que a doutrina espírita nos oferece, educando os nossos filhos em cima de princípios cristãos, independente da religião ou dos princípios espíritas, se nós somos espíritas. Levar nossos filhos para a evangelização desde cedo. Levar nossos filhos para as palestras, para as reuniões doutrinárias, quando eles tiverem idade adequada para ir. Então, cultivar o culto do evangelho no lar. Então, dessa forma é que nós vamos construindo uma sociedade mais justa. É dessa forma que nós vamos construindo uma sociedade mais ética, uma sociedade mais moralizada. Então, se nós nos queixamos da ingratidão dos nossos filhos, essa ingratidão, ou ela foi construída na atual existência, por conta da nossa falta de atenção, por conta do nosso desleixo no sentido de educar os nossos filhos, ou essa ingratidão, ela foi uma herança de existências passadas, porque nós não cumprimos a nossa tarefa como deveríamos ter cumprido no passado. E à luz da doutrina espírita, graças agora à consciência ou conhecimento que nós temos da reencarnação, estamos agora mais atentos. Não adianta mais ficar lamentando, como diziam os nossos pais, chorando o leite derramado, porque nós não fizemos isso com os nossos filhos. E nessa hora vem mais uma frase que a gente vê na constelação sistêmica. Perdoa-te, tu não sabias fazer diferente. E é muito interessante quando a gente começa a analisar o comportamento de alguns filhos rebeldes, alguns filhos com alguns problemas emocionais, com alguns problemas psicológicos, consequentemente comportamentais, e aí esse filho vai para um psicólogo, e esse psicólogo não tem essa base, esse conhecimento que a doutrina espírita nos traz, vai, digamos assim, ratificar, confirmar a crença de que o comportamento daqueles filhos, os sentimentos daqueles filhos, os pensamentos daqueles filhos está relacionado exatamente a um problema dos pais. À luz da doutrina espírita, a gente entende que ele veio no lar que ele precisava. Veio com o pai que ele precisava, com a mãe que ele necessitava. Veio com os irmãos que ele também necessitava. A fim de que as suas feridas emocionais, que ele traz muitas das vezes já desde existências passadas, a fim de que essas feridas possam ser curadas. E aí, quando a gente olha num olhar terapêutico para um filho problema, a gente naturalmente vai trabalhar essa crença
de que o pai não é culpado, de que a mãe não é culpada, porque a mãe não sabia fazer diferente, o pai não sabia fazer diferente, e o pai muitas das vezes não deu, é porque ele não sabia dar, é porque ele não podia dar, é porque ele não tinha condições de dar. A mesma coisa no que diz respeito à mãe. E aí a gente vê muitos filhos julgando a mãe, muitos filhos julgando o pai, muitos filhos condenando os pais, julgando os pais, porque os pais não deram aquilo que eles gostariam de ter recebido. E aí, se a gente reforçar essa crença, aí o problema só vai se agravar. À luz da doutrina espírita, especialmente à luz da psicologia espírita de Joana de Ângeles, o trabalho ele é diferente. Ele é diferente por quê? Porque nós vamos mostrando para aquele menino, para aquele adolescente, que aquela família é a família que ele necessitava para curar as suas feridas. Foi aquela família que muitas das vezes ele escolheu, consciente ou inconscientemente, para curar as suas chagas morais que ele traz desde outras encarnações. E aí a gente começa a observar muitas das vezes, quando a gente ouve um filho criticando um pai, ou um filho criticando a mãe, a gente pergunta, eu pergunto, você conhece a história da sua mãe? Você conhece a história do seu pai? E aí vai a pergunta para cada um de nós que estão nos assistindo agora ou que vai nos assistir posteriormente. Quando a gente julga o nosso pai, quando a gente julga a nossa mãe, a gente não se pergunta, qual é a história do meu pai? Qual é a história de minha mãe? Ah, mas meu pai não me deu amor, minha mãe não me deu carinho. A gente pergunta, e meu pai recebeu o amor? Minha mãe recebeu carinho? Como foi a infância desse pai? Como foi a infância dessa mãe? Quantos desafios essa mãe não viveu? Quantos desafios esse pai não enfrentou? E hoje, por mais defeito que ele tenha, hoje nós estamos vivos graças a eles. Hoje nós estamos onde nós nos encontramos, muitas das vezes bem-sucedido, graças a eles. E quantos filhos conseguem adquirir alguns bens, mas não conseguem perdoar o pai, porque na sua infância o pai não lhe deu o que ele queria. E quando eu converso com alguns filhos adultos, magoados, ressentidos, criticando o pai, criticando a mãe, porque a mãe não fez o que ele queria, o pai não deu o que ele gostaria de ter recebido, aí eu olho para ele e fico assim me perguntando. E pergunto para ele, claro, como é que você critica e condena a escada que te fez subir? Porque foi graças às dificuldades que você enfrentou, porque o seu pai não pôde dar, que você lutou, correu, foi atrás e superou os desafios e hoje você venceu. Porque você queria algo que seu pai queria lhe dar, seu pai não deu, você lutou, você se esforçou, você se formou, você conseguiu um bom emprego, graças a esse desafio. E a gente não consegue entender, nós não conseguimos entender que aquele desafio nos tornou mais forte. Que aquele desafio nos fez, digamos assim, mais experientes, nos tornou mais experientes. Só que a gente não olha para a experiência que adquiriu graças àquele desafio. A gente não olha para a experiência que a gente adquiriu porque o pai não nos deu aquilo que nós gostaríamos de ter recebido. E aí julgamos o pai, e aí julgamos a mãe. Criticamos e condenamos muitas das vezes. E o que me chama muita atenção, e a professora Elza de Carvalho, ela diz uma coisa muito interessante. Ela diz que quando nós julgamos alguém, nós nos aprisionamos a esse alguém. E muitas das vezes a gente julga o pai, muitas das vezes a gente julga a mãe, e quando menos espera, está preso ao pai, está presa à mãe, e repetindo os erros que eles cometeram. Por quê? Porque o julgamento faz com que eu imite aquele ser que eu julguei. E aí a gente lembra a passagem do Evangelho de Jesus. Não julgueis para não serdes julgados. Com a mesma medida com que medirdes, serás medido também.
E aí a gente começa a se analisar. E a gente começa a observar que aqueles obstáculos fizeram com que nós conseguíssemos o que nós conseguimos. E aí, quando vamos educar os nossos filhos, a gente costuma dizer: eu não vou deixar que os meus filhos passem por aquilo que eu passei. Eu vou dar para os meus filhos aquilo que eu não tive. E vão dando coisas e vão poupando os filhos de enfrentarem desafios, se esquecendo que essas coisas que eles estão recebendo vai fazer com que eles não corram atrás. Ah, porque mamãe me dá. Quando eu quero uma camisa boa, mamãe me dá, papai me dá. Quando eu quero uma calça boa, mamãe me dá, papai me dá. No começo, tudo bem, é dever até dos pais. Mas chega um momento que o filho quer um celular de última geração e o pai tem que dar. Vó, principalmente vó, que faz o empréstimo consignado para dar um celular de última geração para o neto, se endividando, e ele vai crescendo, acreditando que os pais dão tudo, Chega um momento que os pais não podem mais dar, aí vai acreditando que a sociedade dá tudo. Aí vem a dor, aí vem o sofrimento. E eu conheço um poema de um rapazinho que ele sempre se apresenta, Braulio, não sei o quê, que ele diz o seguinte: que a pancada da mãe não dói metade que a pancada que a vida dá na gente. Então, muitas das vezes, a gente poupa os nossos filhos de, entre aspas, pancadas. Não estou dizendo que a gente deva bater, agredir, não sou a favor disso. Mas algumas pancadas que a gente poupa nos nossos filhos faz com que a vida lhes dê pancadas ainda maiores. Por isso é que a doutrina espírita vem trazendo para nós essa consciência, essa importância que é de cortar esses brotos indesejáveis à medida em que eles forem surgindo, a fim de que os nossos filhos no futuro não venham a ser filhos ingratos. Quantos pais hoje estão dormindo num lugarzinho insignificante para ceder a mansão, entre aspas, para o filho? E muitas das vezes sendo empregado dos filhos. Quantos pais não pegam mais nem na pensão, porque os filhos pegam o cartão do pai e ficam se utilizando do dinheiro do pai para si? Eu não estou falando de filhos que recebem o dinheiro do pai e transformam esse dinheiro em conforto para o pai. Estou falando de filhos que pegam o cartão dos pais e se utilizam, compram carros, compram celulares, compram isso, compram aquilo, com o cartão do pai, com o cartão da mãe, enquanto eles vão vivendo numa vida de muito sofrimento. Ingratidão. Ingratidão que a justiça divina vai se encarregar no futuro de pôr tudo no lugar. Mas a gente precisa estar consciente desse nosso papel. A gente precisa estar consciente desse nosso trabalho, porque afinal de contas foi para isso que nós viemos. Então, fica aqui a nossa reflexão. Fica aqui o nosso chamado, como diz Santo Agostinho, quando ele fala sobre isso. A ingratidão é um dos frutos imediatos do egoísmo. Revolta sempre os corações honestos, mas a dos filhos com relação aos pais tem um caráter ainda mais revoltante. É particularmente sobre esse ponto de vista que vamos considerá-la para analisar-lhes as causas e os efeitos. Também nesta questão, como em tantas outras, o Espiritismo vem lançar luz sobre um dos problemas do coração humano. Então, pessoal, agradecemos a vocês pela oportunidade, por esse momento. Mais uma vez, Sueli, muito obrigado, tá? Gratidão a todos os trabalhadores do Centro Espírita Nosso Lar, a dona Irecê, uma pessoa por quem eu tenho muito carinho e muita admiração, tá? Um grande abraço para ela, um grande abraço para todos vocês. Ok, Felipe? Ok, Rosane, Sidney, muito obrigado, tá? Drica, se vocês ainda estão por aí, muito obrigado. MMS Veras, Eliane, tá? Deixar um abraço para vocês. Moniquita Ribeiro, muito bem. Shirley, obrigado, tá? Débora, muito obrigado a todos vocês. Caroline, muito, muito grato
por vocês estarem aqui conosco, Zé Noronha. Valeu, Zé. Obrigado, Igor. Um grande abraço, tá? Então a gente agradece a vocês por esse momento, por esta oportunidade, e quem sabe a gente se encontra em um futuro não muito distante, ok? Valeu, Sueli, muito obrigado, viu, Sueli? Grande abraço. Então vamos fazer uma prece, né, de gratidão, agradecer por este momento, por essa oportunidade. Senhor Jesus, nós te agradecemos por mais uma oportunidade que nos concede de trabalhar na vossa bendita seara. Que teus ensinamentos, Senhor, possam ressoar na nossa alma e que através desses teus ensinamentos nós consigamos trilhar caminhos mais seguros na educação dos nossos filhos, dos nossos netos, dos nossos sobrinhos. Que nós possamos contribuir, Senhor, para uma sociedade mais justa, para uma sociedade mais humana, para uma sociedade mais amável. Que o Senhor possa iluminar sempre as nossas consciências e que nós, Senhor Jesus, conscientes do nosso papel na sociedade, seja papel de pai, seja papel de mãe, seja papel de filho, seja papel de educador, que nós saibamos cumprir esse papel em conformidade com os teus ensinamentos. Ser conosco hoje e sempre, graças a Deus. Ok? Muito obrigado, viu, Sueli? Aí você põe o título da palestra aí depois, tá? Abraço, pessoal. Boa noite para todos vocês aí.